Salmo 46 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o nascer, o raiar da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele levanta sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos todos citar esse último versículo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero falar um pouco hoje sobre o descanso da fé. Quem crê, descansa. E ao descansar, você cultiva uma nova realidade. Ao estar descansado, você planta essa realidade pelo seu descanso na fé. E ela vai se manifestar na sua próxima estação. Então respira fundo hoje. Salmo 46 mostra-nos um mundo conturbado, mas apresenta dois cenários. O cenário céu e terra se convergindo, se encontrando, se colidindo. Nós vivemos hoje num mundo assombrado por demônios. Sem falar na decepção, no cinismo e na desesperança com o futuro, que é uma marca, uma característica peculiar daquilo que nós chamamos de pós-modernidade. Quando você encontra um sujeito pós-moderno, você encontra uma pessoa assim, desalentada, sem esperança. A primeira vez que essa expressão foi usada foi em 1979, justamente para expressar a frustração com o futuro. E daí por diante surgiu essas pessoas que parecem cool, mas elas só são pessoas frustradas, bem frustradas. Então, da utopia nasce a distopia. Tanto Aldous Huxley, em seu admirável Mundo Novo, como George Orwell, em seu livro 1984, A Revolução dos Bichos, mostra essa desilusão com o futuro. Isso vai se apresentar também no cinema, porque todo o otimismo de 200 anos do iluminismo ficou para trás, enterrado nos escombros de 2 guerras mundiais, gulags, Auschwitz, Hiroshima, tráfico de drogas, pornografia infantil, tráfico humano, terrorismo, ansiedade e muita depressão. E o que nós fizemos como igreja? Por vezes aderimos ao gnosticismo. É difícil arrancar essa ideia dessas pessoas que demonizam a matéria, o mundo material, o mundo físico, a criação e o planeta Terra, e querem simplesmente se desvencilhar disso, a fim de subir para o céu e, como anjos, tocarem harpas em suas nuvens particulares. Eu gosto do que diz o teólogo inglês N.T. Wright: nosso mundo ainda é um lugar cruel e deplorável. Não é um lugar feliz, mas que está caminhando em direção a uma grande luz. Nesses últimos dias, escuridão e luz estão aumentando.
Mas as trevas não estão se manifestando porque querem, elas simplesmente estão sendo forçadas a saírem para fora. Porque a natureza do inimigo é se esconder, ele gosta de trabalhar sem ser visto. Cartas ao Diabo, ao seu aprendiz, de C.S. Lewis. O aprendiz, conversando com o diabo diz para ele: nosso trabalho agora é ficar escondidos, invisíveis. Quando um demônio se manifesta, é porque ele foi provocado a se revelar. Ele gostaria de não se manifestar. Ele gostaria de fazer tudo, roubar, matar e destruir, sem ser visto, sem ser percebido. Quando ele fica em evidência, é porque ele foi forçado a se expor. Comece um jejum e você vai ver. Parece que o inferno se levantou. Comece a trabalhar ostensivamente pelo seu progresso e seu crescimento. Tudo que está errado é iluminado e você começa a perceber seus pontos cegos. E a Bíblia diz que o que se mostra na luz revela o que de fato está em trevas. E está em trevas, num conceito basicamente judaico, de Gênesis capítulo 1, houve tarde e houve manhã. Houve tarde porque houve indefinição, escuridão, houve desordem, e houve manhã. Manhã houve clareza, houve percepção, houve discernimento. Conseguimos ver, e ao ver conseguimos ajustar e colocar no lugar, conseguimos ordenar. Eu quero declarar para você que nessa próxima década nós estamos entrando num período de maior clareza, lucidez, definição e ordem jamais vistas na história. A luz está vindo. Mas é verdade que o mal, nesse tempo, está ficando bem declarado. A maldade está extremamente ousada esses dias. Mas a promessa é que a luz será ainda mais radiante. Somos todos chamados para transformar o presente à luz do futuro. Nós somos a resposta aos problemas que existem. Mas você me pergunta, que futuro ou qual futuro? Hoje temos a necessidade de acreditar que o mundo está piorando cada vez mais. Há pessoas que realmente lutam contra os fatos. Na verdade, você pode ter até mesmo as suas crenças, mas você não pode ter os seus próprios fatos. E às vezes os fatos, a realidade se choca com crenças. E a verdade é que o mundo está sensivelmente melhorando em todos os sentidos. Porque nós acreditamos que a água vai acabar, a próxima guerra vai ser por causa da água. Lamento informar, isso não vai acontecer. Nós temos energia de sobra, 5.000 vezes mais energia solar do que precisamos, segundo o autor de abundância da Singularity University, Peter Diamandis. Nós recebemos numa só hora a exposição solar nesse planeta que pode abastecer todas as nossas cidades por 365 dias, por um ano inteiro. Nós vivemos num universo de abundância. Esse planeta não é o planeta Terra, é o planeta Água. E nós aprendemos a dessalinizar e de limpar a água. O problema do planeta nunca foi falta de nada, foi acesso àquilo que já existe. Acesso à água potável, acesso à energia que já existe. Nós precisamos transformar o que já existe em algo que pode ser realmente utilizável. Como transformar areia em microchip. A Bíblia fala sobre tesouros encobertos e riquezas escondidas. Há tantos tesouros que viraram lixo e que podem se transformar em alguma resposta a algum problema que já existe. Talvez você vai descobrir um app, uma tecnologia, alguma coisa que pode realmente favorecer muita gente nesse planeta e de carona você fica rico por causa disso.
Quantos querem ficar rico de carona aqui? Você é pago para resolver um problema. E quanto maior é o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. Alguns são pagos para criar problemas. Então, nós acreditamos que a água vai acabar, e falamos da guerra da água. Falamos até que tem teorias conspiratórias terríveis. E nós estamos prevendo um mundo tipo Mad Max. Você vê que a distopia invadiu Hollywood. Você não precisa ir longe. Oblivion, Jogos Vorazes, um grupinho, né, de pessoas dominando toda a massa, a tirania, o despotismo, o Terminator. Agora já arrumaram uma nova versão do Exterminador do Futuro. O livro de Eli, do Denzel Washington, um mundo totalmente entregue à calamidade. Isso está presente bem no nosso inconsciente coletivo, essa distopia hollywoodiana. Você pode pensar que as coisas vão ficar pior mesmo, e pode pensar no que isso vai afetar muito você, sua vida, que você não vai dar conta do que vai vir, que você vai cair ou que você vai surtar. Mas eu sinto lhe dizer que Deus vai frustrar todos os planos que você fez de derrota. Deus vai frustrar todos os seus pesadelos. Eu realmente acredito que Deus tem um sonho para você e que o sonho de Deus vai prevalecer sobre os pesadelos que você tem. Hoje, nós somos tão assediados e assim cultivamos uma visão obscura do futuro, cheios de tentações, hostilidades, consciências em conflito, prenúncios sombrios, vaticínios perturbadores, temores adormecidos que parecem conspirar contra nós e que desejam nos fazer crer que o mal vencerá. E alguns publicitários, pregadores do diabo, também acreditam nisso. Hoje, uma pessoa comum ouve mais relatos negativos em uma semana do que alguém 50 anos atrás ouviria durante toda a vida. É incrível a informação, como ela chega em tempo real, cruzando os oceanos, em Wi-Fi, pela internet. Você está a um clique. Antes o mundo se movia na velocidade do cavalo. Hoje ele se movimenta na velocidade de um clique. E ali você está informado de tantas coisas que estão acontecendo, e há muita gente com apetite doentio por más notícias. E até manipulam a informação para parecer mais dramática. Morreu 1000. Não, vamos falar que morreu 5.000, fica mais... Tem gente que fica competindo para ver quem conta a história pior. Se você tiver uma história ruim, eu tenho uma história pior do que a sua. Mas eu tenho gastrite, eu tenho úlcera, a sua não sangra. Então, há pessoas assim, com esse adoecimento na alma, que precisa transformar o evangelho de boa notícia numa má notícia. É incrível como às vezes você vai ouvir alguns pregadores e você fala, gente, nós estamos perdendo. E tem gente que reclama da gente porque a gente proclama um evangelho que vence, um Deus que vence. Por meio de muitas tribulações vamos chegar ao reino dos céus, verdade, mas vamos chegar e vamos vencer e vamos estar de pé diante do Filho do Homem. Então no Salmo 46 nós vemos a natureza em desordem, um mundo em convulsões e em estado de desintegração, se dissolvendo, se derretendo, se pulverizando. Olha o texto. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Colapso total. Vemos uma sociedade completamente desestruturada. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Então, o que vemos? Nós temos reinos contra reinos. Parece uma leitura de Mateus 24. Economias em estado de choque. Conflitos raciais. Segregação, ódio, corrupção, convulsão social. Mas, concomitantemente a essa realidade física, existe uma outra realidade acontecendo paralelamente. No verso número 4 e 5. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o nascer da manhã.
Diga comigo, o nascer do dia. Nós vemos então aqui a figura metafísica da expressão do céu querendo se encontrar com as realidades cataclísmicas da terra. Nós vemos uma figura de um trono no meio de toda essa confusão, uma ordem em meio ao caos, e vemos a ideia de o nascer, o romper da manhã, o raiar de um novo dia. E essa é a nossa proclamação, sempre deveria ser: a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que nós pregamos é um dia perfeito, onde o aumento do seu governo será paz sem fim. E há pessoas que odeiam essa mensagem. Elas querem mesmo é o caos. Elas são tipo o profeta Jonas. Elas querem ir para Nínive e querem que ninguém se converta, porque eles querem sair de lá tipo o Rambo, saindo e aquele fogaréu atrás dele, sendo filmado. Morram, desgraçados. É mais ou menos o que muitos profetas por aí, auto-intitulados profetas, estão querendo que o mundo sofra. Na verdade, Jesus previu que haveriam guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos. Há um ciclo contínuo de dores, de parto, de espasmos, de contrações. A minha pergunta é: para fazer nascer o quê, afinal de contas? Se em todos esses 2000 anos de falsos cristos, de abalos, de problemas todos que nós temos enfrentados desde a ressurreição de Jesus, o que está sendo gerado? O que Deus está provocando nascer no planeta Terra nesse tempo inteiro? Para alguns é o anticristo, para nós é o governo de Cristo. Então eu quero anunciar hoje o romper de um novo dia para você. Veja, o sol está nascendo. O sol está nascendo sobre nós, a humanidade. Nós vivemos eras obscuras por todos os períodos. Eu amo o museu. Eu amo entrar no lugar e ver a história, porque eu me encontro hoje em uma situação muito melhor do que todos aqueles povos que viveram antes. Eles eram terrivelmente endemoniados. Visite qualquer museu, encontre nos livros de história como esse mundo era possesso de atividades demoníacas muito mais do que jamais foi anteriormente do que hoje. Nós estamos em um grande embate final, e a batalha do Armagedon não vai acontecer no Vale do Meguido, aquele vale extenso de Esdrasdalon, nas forças do norte, que vão se encontrar com Israel naquela batalha final. A batalha do Armagedon está acontecendo hoje, em tempo real, no planeta Terra inteiro. Nós já estamos vivendo o Armagedon final. Então, o que o Salmo 46 traz é a mensagem de uma madrugada, de um dia mais brilhante, onde as sombras da noite serão dissipadas, e de um mundo novo que está nascendo. No útero da velha criação está sendo gerada uma nova criação. Portanto, abra hoje as cortinas da sua alma para ver o sol brilhar. Está muito encortinado, está muito fechado, seus olhos não estão vendo o que realmente interessa. O mundo que vivemos hoje, comparado ao que está para se manifestar, é como um homem que vive com a vela acesa até que viu o sol nascer. Como diz a profecia sobre o nascimento do Messias, em Lucas capítulo 1, verso 87, pelas misericórdias do nosso Deus, nascerá sobre vós o sol nascente nas alturas, trazendo salvação nas suas asas. Diga para o seu irmão: um dia novo está nascendo. Diga para ele: sobre você, sobre sua família, sobre o planeta Terra. Quantos creem que um dia novo sobre o Brasil está nascendo esses dias? Esse ano foi difícil, foi duro,
valeu a pena. Mas eu quero declarar tempos onde você vai ter mais resultados e menos trabalho. Onde o esforço será menor para maiores conquistas. Não adianta acender uma vela para ver o sol nascer. Quando amanhã chegar, o mundo irá acordar. Eu almejo esse dia. Nossa mensagem, portanto, é de um reino invisível. Se disserem que está ali ou acolá, não creia, porque ele está no meio de vocês, que se torna definitivamente o espírito do tempo, no que os alemães chamavam de Zeitgeist, o espírito da época, se não o espírito da eternidade. Esse Zeitgeist que não tem fim, que não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Contudo, nunca é tão escuro como quando está prestes a romper o dia. Ainda teremos muitas dores de parto, queridos irmãos, até que esse filho nasça. Mas como diz o profeta, a alegria de ver o filho depois das dores faz-se esquecer de qualquer dor. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E o salmo continua: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o confim da terra. Como diz o profeta, transformarão suas espadas em relhas de arado, seus instrumentos bélicos em instrumentos de produtividade, de realização. Uma clara inclinação, não de pacifismo, como alguns acreditam, da forma como é feita, nesse espírito humanista, progressista, mas com a paz do príncipe da paz. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: fica calmo. Serei exaltado entre as nações. Olha que profecia é essa. Serei exaltado entre os gentios. O Deus de Israel é o Senhor das nações. Ele não é simplesmente uma figura do Antigo Testamento que está presente ali por um tempo. Ele tinha a estratégia de fazer com que Israel o levasse às nações. E é isso que tem feito a igreja. Ide por todo mundo, pregai as boas notícias do Evangelho, e todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Serei exaltado sobre a terra. Para saber quem Deus é preciso encontrar seu lugar de descanso na confiança nele. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Se nós queremos descobrir quem Deus é, nós precisamos aprender a descansar na fé. Porque quem crê, descansa. Quando você fica desesperado, e desesperado é deixar de esperar. Quando você fica com o coração cheio de tempestades interiores, você nunca vai conseguir reconhecer Deus nem a sua voz. Só quem crê entra no descanso. Só quem crê é capaz de ver o mundo pegar fogo e dizer: o Senhor faz cessar as guerras. Há um rio, há um trono, há um Senhor. Porque a obsessão bíblica de Deus é de que você acredite nele. É o que diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. Deus ama ser acreditado. Quantos amam ser acreditados? Quantos gostam que as pessoas confiem em você? Deus ama ser acreditado. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que têm fé e o buscam. Deus recompensa aqueles que acreditam nele. Foi assim que Jesus disse:
faça-se conforme a sua fé. Como será o seu futuro? Com a forma da sua fé. Deus está dizendo então, confie em mim para 2020. Confie em mim para suprir suas necessidades. Confie em mim para sarar suas feridas emocionais. Confie em mim para ter o seu casamento ajustado. Confie em mim para prosperar na terra dos viventes. Como diz o salmista no Salmo 27, verso 13: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E o contexto fala que se eu não cresce, eu estava frito. A verdade é que a sua fé é como um escudo que te protege dos dardos inflamados do maligno, porque confiança é a maior prova de honra. Bill Johnson diz que o maior pecado é o pecado da incredulidade. A Bíblia diz que eles não entraram na terra por falta de fé, porque não creram, porque decidiram acreditar. E quando você não acredita em Deus, você vai acreditar em outra coisa. Você vai acreditar no medo. Você vai acreditar nos gigantes da terra. Você vai acreditar na ausência de força para poder fazer aquilo que você precisa fazer. Alguém disse que Deus não responde a lágrimas, Deus responde a fé. Mas nós queremos nos sentir no controle. Existem muitas pessoas com dificuldade em confiar. Na verdade, a mente religiosa é ativista e servil. A palavra descanso, no hebraico, é sabat. E no grego, katapausis, que significa cessar, pausar, celebrar, desistir do esforço, repousar e permanecer. O descanso significa colocar o coração em repouso em todas as circunstâncias. Mas a mente focada no desempenho pode assumir o comando e nos levar a fazer coisas que Deus não está pedindo. É o ativismo, servil. Eu preciso fazer algo. Daí nasce uma agitação interior e vem um sentimento de que nada é suficiente. Surge então esse desassossego. É quando você perde a sua paz. Alguém disse: quando eu perco a minha paz, eu tenho que dar um passo para trás e me perguntar: em qual mentira eu estou acreditando que me fez perder a minha paz? Amigos, quais são as mentiras que tiraram sua paz? Conta-se que em 1940 o presidente Roosevelt recebeu pedidos de Winston Churchill de destroyers para a guerra, a Segunda Guerra. Ele estava sendo pressionado a entrar na Segunda Guerra. Então ele saiu por quase uma semana para pescar. Onde o presidente estava no meio da guerra, pescando. Ali naqueles dias ele obteve a ideia do arrendamento mercantil, que foi uma grande ideia. Uma das coisas mais difíceis de acreditar é na palavra: fiquem tranquilos e confiem em mim. Onde Jesus estava quando o barco estava uma grande tempestade, estava dormindo. E ele acalmou a tempestade, sabe por quê? Porque você acalma qualquer tempestade que você pode dormir nela. A Bíblia diz: é no vosso descanso e na vossa confiança que está a vossa força. Para nós não faz sentido não fazer nada, nós estamos acostumados a controlar os resultados. Há coisas que você não pode fazer. Contente-se com a sua parte, fique feliz com a sua parte, faça a sua parte. Não está escrito assim na Bíblia: faça a sua parte e eu te ajudarei, mas é mais ou menos assim. Houve uma época em que eu acreditava, se eu não jejuasse todo dia, parecia que alguma coisa tinha saído do lugar e o diabo tinha tomado o controle de tudo. Eu me baseava no desempenho, eu ficava aterrorizado com a ideia de que eu não estava fazendo algo para poder prender os demônios, impedi-los de operar. Então eu vivia em extrema tensão. Minha confiança em Deus estava baseada no desempenho e não no favor de ser filho, de ser cuidado, de ser protegido. Um dia eu fiz um propósito de 3 dias de jejum e fui dormir na igreja.
E ali dentro eu tive um batismo de graça. Eu estava lendo um livro chamado Caindo na Graça, que era tipo você fazer aquele exercício de alguém ficar atrás de você e você se jogar e essa pessoa te segurar. Fazem muitos exercícios nas comparações ainda? Não tanto, né? Alguém saiu e o outro caiu. Eu quero lhe dizer, Deus vai te segurar, se você confiar nele. Isso de maneira nenhuma significa premeditar erros e acreditar que a graça vai cobrir erros que vão ser fabricados, produzidos, intentados. Isso não é graça, isso é outra coisa. Nós precisamos achar esse lugar de descanso na confiança. Diga comigo, quem crê, descansa. A Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quando eu encontro refúgio em Deus, eu sou capaz de descansar nele. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu encontro um teto, encontro uma casa. Sabe por que igreja se chama também capela? Porque capela vem de capa, e capa vem de proteção, que protege você do frio, que te guarda, que te dá guarita. É por isso que você precisa de uma igreja local, não simplesmente ser um frequentador de igreja, mas participar efetivamente do que significa ser corpo de Cristo na igreja. Isso te dá proteção. Jesus disse, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Descanso é o subproduto de acreditar nele. Então eu acredito e, portanto, descanso. Há coisas simples que tiram você do descanso. Portanto, encontre o seu lugar de descanso na fé. Retorne ao seu lugar de refrigério. Deus colocou Adão e Eva no jardim e não lhes deu instruções sobre batalha espiritual. Eles não sabiam os nomes dos demônios, porque hoje é uma prática insistente de alguns grupos decorar o nome dos demônios. Tem gente que faz demonografias, demonologias. Eles sabem até quantos demônios tem em cada região de Brasília. É o que a Bíblia chama das coisas profundas de Satanás, o espírito de Jezabel. Eu não preciso saber as notas falsas que existem no mercado de R$100. Eu só preciso conhecer a nota verdadeira. Conhecendo a verdadeira, eu vou identificar todas as falsas. Deus não deu instruções sobre... Deus nem falou assim, tem um diabo no jardim. Deus não disse isso. Tem uma serpente, cuidado com ela. Não, Deus diz assim, cuide do jardim e cultive. Guarde, guarde. Guarde foi um toque assim, guarde. Porque ele não falou da serpente, porque ele não disse sobre o diabo, porque ele não disse sobre Satanás. A resposta a essa pergunta, porque eles estavam protegidos no relacionamento. Você é protegido no relacionamento. Você sabe por que eu sou fiel à minha esposa? Sempre fui fiel à minha esposa, porque primeiro eu sou fiel ao meu Deus. Porque primeiro eu presto contas para Ele, e por isso eu não vou fazer nada no escuro que eu não faça na luz. Quantos estão me entendendo? A presença de Deus é o lugar onde a sua identidade se manifesta. No lugar da comunhão você encontra sua identidade. Quando você descobre quem você é, você não quer ser mais ninguém, quer ser você. Deus apostou na comunhão, no relacionamento, porque a comunhão tem um fruto, o relacionamento produz um produto. Você é fruto da intimidade dos seus pais, eles se encontraram intimamente e você nasceu. Quando você se encontra com Deus, algo nasce dentro de você. A sua identidade interior acorda, se desperta. Jesus disse que o diabo veio matar, roubar e destruir. O diabo vem, significa que ele espera uma concessão, ele só pode vir se você abrir a porta. E essa porta é a porta da sua mente, onde o diabo está trabalhando constantemente para te fazer acreditar nas mentiras dele. Então ele enche seus pensamentos com medo, com ansiedade,
E a partir daquilo que você acredita, você constrói castelos, fortificações, como diz o apóstolo Paulo, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. O que Paulo está dizendo é que a batalha está acontecendo na esfera da mente, mas o profeta Jeremias, no capítulo 23, 29, diz que a palavra de Deus é como uma marreta que destrói grandes pedras. Então a palavra de Deus vem destruir as mentiras que você acredita. Então você é livre para acreditar, para confiar que Deus vai cuidar de você. Então você pode acreditar no futuro e crer que Ele tem bons pensamentos para a sua vida, para te dar um bom futuro e uma boa esperança. Eu estou começando a pregar. O diabo só vem quando ele tem concessão. Adão e Eva lhe deram a permissão. Eles abriram a porta, o diabo ficou ao redor até achar uma concessão. Ele está ao redor até achar uma concessão sua. O diabo está pedindo uma concessão sua para te oprimir, com uma mentira sobre você. E quando você acredita nessa mentira, você se sabota. E você se reduz, você se resume, você se diminui. No lugar da comunhão, onde você tem relacionamento com Deus, a sua imagem aflora. Você foi feito à imagem dele. Então quando você está em contato com ele, quem você é, que está ligado a ele, aparece. Então você fica impressionante, não tentando impressionar, mas você é impressionante. Você para de tentar impressionar para ser realmente impressionante. Você para de tentar ser interessante para realmente ficar interessado. Então, na sua presença, no relacionamento com Deus, a sua fraqueza desaparece. Ela se torna a sua força. O seu defeito se torna a sua arma. Aquilo em que você foi quebrado se torna aquilo que você vai consertar os outros. Qualquer coisa contra você se torna em seu favor. Qualquer sentença, qualquer diagnóstico se torna em um trunfo, em um testemunho, em uma história de vitória. Se Deus é por nós, a lógica bíblica é de que um relacionamento com Deus é um lugar de refúgio, é um esconderijo no Altíssimo, é um lugar de proteção. A Bíblia diz em 1 Reis capítulo 5, verso 2, que Salomão mandou dizer a Hirão: bem sabes tu que Davi meu pai não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Olha que coisa linda. Até que o Senhor lhe pôs os inimigos debaixo dos seus pés. Davi venceu tudo. Mas Davi viveu anos difíceis, duros, mas teve resultados extraordinários. Mas Salomão foi diferente. Ele recebeu uma herança. Quantos acreditam em herança aqui? O que é herança? É receber algo que você não fez por merecer. É a ação da graça, onde você entra no trabalho de alguém. Jesus disse no capítulo 4, versos 38, 36, 37, 38 de João, que outros trabalharam e vocês entraram no trabalho dele. Há quantos que trabalharam, quantos tiveram pais que trabalharam e você entrou no trabalho dos seus pais? Quantas batalhas eles venceram que você não vai precisar lutar? Quantos fizeram tantas coisas nessa cidade maravilhosas, profetas nessa cidade que fizeram um trabalho grandioso que nos permitiu chegar até aqui. Somos gratos pelas gerações passadas, e a gratidão é o que te faz se conectar à herança daqueles que vieram antes de você. A ingratidão te tira o respaldo e o chão que conecta você às bênçãos dos que vieram antes. Há pessoas que não têm conexão com o passado das bênçãos que vieram, porque elas têm um coração ingrato. Mas quando você estabelece o padrão da honra, você se conecta à herança. E foi isso que Salomão viu quando diz o verso número 4: porém, a mim, o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados.
não há adversário, nem calamidade alguma. Pergunta: é possível habitar num lugar onde não existe opressão? Existe um ambiente onde o mal não consiga ir? Meu Deus me tem dado descanso de todos os lados, não há inimigo nem adversidade alguma. Não há inimigos, e outra tradução diz, não há ocorrências malignas. Disse que nas montanhas do norte de Spokane, na Califórnia, há montanhas onde as cobras não ultrapassam um determinado ponto. Elas simplesmente, por motivos desconhecidos, não conseguem passar daquele nível. Elas ficam reduzidas àquela geografia. Elas não passam de um determinado ponto. Há um lugar onde o inimigo perde a sua voz. Existe um lugar onde o inimigo não consegue ir, onde o mal e a tormenta não podem te alcançar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu não posso biblicamente lhe prometer uma vida sem batalhas, eu seria desonesto com você. Não posso ligar em ti uma existência sem lutas. Não posso dizer a você que você não terá tribulações. Faz parte da nossa experiência na terra ter crises, ter enfrentamentos. O próprio Senhor disse: no mundo tereis aflições, mas coloque um sorriso no rosto, tem de bom ânimo. Nesse caso, o que ele está nos dizendo é que o importante não é ter batalhas na vida, mas ter o ânimo certo para cada inimigo. Quando cada inimigo se levantar, você já está assim. Porque os profetas de oportunidade vão lançar uma seta sobre você, dizendo: olha, uma grande tribulação está vindo. E aí? O apóstolo Paulo fala: tenho prazer nas tribulações, tenho prazer nas lutas, porque elas indicam promoções. Mas hoje eu ainda quero propor algo ainda mais disruptivo. É quando Deus abre uma janela no tempo, como fez com Salomão, para nos dar um descanso, um tempo de paz e de refrigério. É o que diz o texto de Atos capítulo 3, verso 19: arrependei-vos, pois. Arrepender-se é metanoia, correto? Mude a maneira de pensar, correto? Mude seu sistema de crenças, corrija seus pensamentos, corrija a maneira que você pensa, e converta-se, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, olha a palavra presença, preste atenção nela, relacionamento, venham tempos de refrigério. Põe a mão no ombro do seu irmão e fala: tempos de refrigério. E que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu o retenha até o tempo da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Diga comigo: tempo de tudo ser restaurado.
Pedro, em Pentecostes, nesse sermão, prega sobre uma mudança de mentalidade que traria um novo tempo de paz. Deus está abrindo uma janela. A palavra tempos de refrigério é a palavra kairos. É quando se abre um tempo dentro do tempo. É quando Deus coloca parênteses e pretende nos dar um período sem guerras para se recompor e depois se levantar para maiores batalhas, vitoriosas guerras. Você teve muita luta, talvez, dias muito difíceis, mas eu quero profetizar para você um tempo de refrigério que está vindo. Quantos recebem essa boa palavra de Deus? Você é a cidade sobre o monte. Essa cidade só brilha. O papel dela, sabe o que é sobre o monte? Iluminar. Ela não vai a lugar nenhum, mas ela existe para ser um modelo. Olha para o seu irmão, diga: a propósito, você existe para ser um modelo. É para as pessoas olharem assim e falarem assim: eu tenho que crer, aconteceu alguma coisa com ele realmente que eu preciso saber o que foi. A Bíblia diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos quem sonha, a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios de um hino de louvor. Restaura a nossa sorte, porque se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. Diga para o seu irmão: eu tenho uma palavra profética para você. As pessoas vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por ela. Diga para ele assim: as pessoas vão contar suas histórias. Diga para ele: suas histórias vão estar escritas em livros. Porque se diriam entre as nações. Diga: as nações vão conhecer suas histórias. Você vai dar testemunho do que é possível e do que é impossível acontecer. Essa cidade iluminada sobre o monte existe para ser o modelo. Uma cidade em que as pessoas correm para se refugiar nela. As nações caminharão para a luz que te nasceu. Você está falando da igreja. As pessoas vão vir para ver. Amigo, você vai estabelecer um padrão alto naquilo que você faz. Você vai se destacar como a candeia sobre o velador. É a luz em cima do poste. Por que aquela luz do poste não está no pé do poste? Porque a luz tem que brilhar em cima. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Deus vai lhe pôr em evidência para que você seja um modelo. Então, espere nos próximos dias por um desenvolvimento dramático para um propósito. Enquanto Salomão serviu a Deus, seu reino prosperou e se tornou um protótipo, um modelo, uma figura de prosperidade que tipificava o governo do Cristo, do Messias. Havia tanta prata que prata não valia nada. Uma montanha de prata na rua. Um lugar onde a riqueza era absoluta. Queridos, há um lugar na presença de Deus onde a miséria não pode te alcançar. Há um lugar na presença de Deus onde a doença não pode te atacar. Salomão não deu dinheiro à rainha de Sabá porque ela tinha necessidade. Nós temos essa lógica de dar dinheiro às pessoas porque elas têm necessidade, e devemos fazer isso. Mas reis dão porque é esta maneira que eles vivem. Generosidade é um estilo de vida de reis. Imagine a Jerusalém do século 10 a.C. Uma cidade cheia de paz tangível, onde a prosperidade tocava cada cidadão e não havia falta. Imagine ter um governo que te faça orgulhoso por ser um cidadão e as autoridades do planeta vindo visitar seu líder para ouvi-lo.
Essa é a Jerusalém dos dias de Salomão. E a rainha de Sabá diz: porque Deus amou o teu povo, Ele constituiu você como rei em Israel. Quando Deus ama as pessoas, Ele abençoa alguém, para que essa pessoa abençoe todos os outros. Quando Deus lhe faz prosperar, é porque Ele amou muitas pessoas que estão ao seu redor e que vão ser impactadas pela bênção que Ele te deu. É assim que Deus faz. O seu cálice transborda para a sua exuberância, para a sua ostentação? Não. O seu cálice transborda para encher os cálices vazios. Salomão tinha herança. Ele foi treinado por Davi, por seus pais, para reinar. Provérbios capítulo 4 mostra isso. Salomão foi treinado para escolher a sabedoria. Deus lhe deu um cheque assinado, falou: preenche. Ele diz: eu quero sabedoria. Se Deus lhe desse um cheque assinado hoje, fala assim: preenche, põe o que você quer. Qual seria o seu pedido? O importante é que Deus não dá cheques assinados para qualquer gente estúpida. Ele disse: se estiverdes em mim, as minhas palavras em vós, eu te darei um talão de cheques assinados. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, olhe para mim. A sabedoria é um fruto relacional. Ela depende de se manter em contato e receber atualizações. Eu fico perguntando para Deus às vezes: por que aquela pessoa virou um estúpido? Porque ela só faz coisa errada? Porque ela perdeu a conexão da sabedoria, do relacionamento, do conselho. O conselho é se sentar na mesa, é ouvir os planos de Deus para tomar os próximos passos. A Bíblia diz que a sabedoria prolongará os seus dias. Você sabe o que significa? Que você não vai morrer como uma data marcada de um destino determinado, que depende de você. Deus não é fatalista como os estoicos, como Zenão do estoicismo, em que você está amarrado numa roda e o destino vai te levar. Nisto haveria um Deus chamado destino. Ele conduziria a história. Eu quero dizer que o destino não conduz a história. O Cordeiro é digno de abrir o livro, desatar os seus selos e levar a história ao seu fim. E Ele está lhe convidando para uma vida abundante, com decisões de qualidade que lhe levarão para coisas inimagináveis. Salomão foi educado para uma escolha. Seu pai amava a presença de Deus. Deus lhe deu favor, e o favor deve ser repassado. Deus lhe deu algo que foi criado para outra pessoa, e quando você compartilha isso, você compartilha a natureza de um Deus doador. A generosidade é a maneira do reino, é o estilo de vida dos santos.